Ela percebeu algo estranho no gesto apressado da funcionária ao sair do prédio, um envelope sendo guardado com cuidado dentro da bolsa, como se carregasse algo muito mais valioso do que dinheiro. Do alto da janela de seu escritório, a empresária sentiu uma inquietação difícil de explicar, uma mistura de curiosidade e pressentimento. Não era desconfiança, era a sensação de que existia uma história silenciosa acontecendo diante de seus olhos todos os dias sem que ninguém percebesse. Naquela tarde, tomada por um impulso em comum, ela decidiu sair mais cedo e seguir discretamente o mesmo caminho percorrido pela faxineira após o expediente. O trajeto revelou ruas simples, olhares cansados e uma realidade distante do conforto corporativo que ela conhecia, mas o destino final transformaria sua percepção sobre sucesso, dignidade e o verdadeiro significado de cuidar de alguém. O que ela descobriu não tinha relação com dinheiro, e sim com amor, responsabilidade e uma promessa silenciosa mantida longe dos olhos do mundo. Do outro lado da rua, dentro do carro estacionado sob a sombra irregular de uma árvore antiga, Helena mantinha as mãos firmes sobre o volante, embora o coração insistisse em acelerar. Não era do seu perfil agir por impulso. Durante anos, ela havia construído uma carreira sólida, baseada em decisões calculadas e planejamentos meticulosos. Cada passo profissional fora dado com estratégia. Mas naquele fim de tarde algo havia escapado ao controle, uma inquietação silenciosa que não cabia em planilhas, nem relatórios. Horas antes da janela envidraçada de seu escritório, ela vira Clara sair do prédio, como sempre fazia. Postura discreta, passos rápidos, olhar baixo. Uniforme simples contrastava com o ambiente sofisticado da empresa. Helena sempre a cumprimentava com educação, mas jamais soubera nada sobre sua vida além do nome registrado no crachá. Ainda assim, naquele dia, houve um detalhe diferente. Clara olhou para os lados antes de abrir a bolsa e guardar um envelope pardo com extremo cuidado. Não parecia medo, parecia responsabilidade. Agora, observando a distância, Helena viu Clara descer do ônibus 2 quadras antes do ponto final. O bairro era modesto, com fachadas simples e muros pintados à mão. Crianças brincavam na calçada, vizinhos conversavam em frente às casas e o cheiro de comida caseira escapava pelas janelas abertas. Era um cenário distante da rotina empresarial, mas havia ali uma tranquilidade que Helena raramente experimentava. Ela desligou o carro e decidiu seguir a pé, mantendo certa distância. Não queria constranger, não queria ser invasiva, só precisava entender por aquele gesto esconder o envelope tinha despertado tanta curiosidade. Talvez porque, em sua experiência, dinheiro raramente vinha acompanhado de serenidade. Geralmente carregava tensão, disputa, cobrança. Mas no rosto de Clara havia algo diferente, uma firmeza doce, quase protetora. Clara atravessou a rua e entrou em uma pequena mercearia de esquina. Helena parou do lado de fora, fingindo observar o movimento. Pela vitrine, viu Clara retirar o envelope e contar cuidadosamente as notas. Não parecia um valor exorbitante, mas era tratado como se fosse precioso. Clara conversou com o atendente, que anotou algo em um caderno antigo, e entregou uma sacola simples, com alguns itens básicos. Minutos depois, Clara saiu e seguiu por uma viela estreita até uma casa de portão azul claro, levemente descascado pelo tempo. Antes de entrar, respirou fundo, como se preparasse para um momento importante. Helena permaneceu do outro lado da rua, sentindo um peso inesperado no peito. A porta se abriu antes mesmo que Clara tocasse a campainha. Um menino
de aproximadamente anos apareceu, sorrindo, correndo em sua direção. Ele a abraçou com força, como quem encontra segurança após um longo dia. Clara se abaixou para ficar na altura dele e entregou a sacola. O garoto segurou como se fosse um presente raro. Logo atrás, uma senhora idosa surgiu à porta. Semblante era frágil, mas os olhos carregavam dignidade. Clara retirou novamente o envelope da bolsa e entregou parte do dinheiro à senhora, que segurou suas mãos por alguns segundos em silêncio. Não houve dramatização, apenas um olhar profundo, cheio de gratidão e cumplicidade. Helena sentiu algo mudar dentro de si. Não era uma transação escondida por desonestidade. Era uma partilha, um compromisso assumido muito antes de qualquer testemunha existir. O envelope não representava segredo, representava sustento. Ela permaneceu ali observando, enquanto Clara entrava na casa. A porta ficou entreaberta, permitindo que Helena visse um interior simples, porém organizado. Na parede da sala havia desenhos infantis cuidadosamente colados. Sobre a mesa, um caderno escolar aberto. A vida ali era modesta, mas não era marcada por desespero, era sustentada por esforço. Helena percebeu que nunca havia perguntado nada sobre as pessoas que trabalhavam em sua empresa, além das funções que desempenhavam. Conhecia números, metas, relatórios trimestrais, mas não conhecia histórias. Enquanto o céu começava a ganhar tons alaranjados, ela se deu conta de que aquela decisão impulsiva estava revelando algo muito maior do que imaginara. Clara não escondia dinheiro por medo. Ela guardava recursos para dividir, para manter uma promessa silenciosa, feita talvez a si mesma ou a aquela família. Helena voltou ao carro, com passos mais lentos. Não sentia culpa, mas uma reflexão profunda. Quantas vezes passara por Clara nos corredores, sem enxergar além do uniforme, quantas histórias permaneciam invisíveis dentro da própria empresa que ela liderava. Ao ligar o motor, entendeu que aquela descoberta não era o fim de uma curiosidade, era o início de uma transformação interna. Não sabia ainda o que faria com aquela informação, mas tinha certeza de que não conseguiria voltar à rotina da mesma forma. Naquela noite, Helena não conseguiu se concentrar nos relatórios espalhados sobre a mesa de jantar. As planilhas abertas no tablet pareciam distantes, quase irrelevantes diante das imagens que insistiam em voltar à sua mente. Menino correndo para abraçar Clara, a senhora segurando suas mãos com um olhar silenciosamente agradecido, o cuidado quase cerimonial ao entregar o envelope. Ela sempre acreditou que conhecia bem as pessoas com quem trabalhava, sabia identificar competências, falhas, potencial de crescimento. Era treinada para observar comportamento profissional, produtividade, comprometimento, mas agora percebia o quanto esse olhar era limitado. Ela havia resultados, não histórias. Sentada, sozinha em seu apartamento amplo e silencioso, Helena percebeu que sua própria rotina era preenchida por conforto, mas vazia de conexões reais. Não havia ninguém esperando por ela com aquele abraço espontâneo. Não havia uma porta que se abrisse antes mesmo que ela tocasse a campainha. Na manhã seguinte, chegou mais cedo à empresa. Caminhou pelos corredores ainda vazios, ouvindo apenas o eco de seus próprios passos. Quando Clara entrou, como fazia todos os dias, cumprimentou discretamente e seguiu para iniciar o trabalho. Uniforme impecavelmente passado, os cabelos presos com simplicidade, o olhar atento aos detalhes. Helena observou de longe por alguns minutos. Havia algo diferente agora. Não era pena, era respeito. Cada gesto de Clara parecia
carregar um significado que antes passava despercebido. O modo como organizava as mesas, alinhava cadeiras, recolhia pequenos papéis esquecidos, tudo feito com uma dedicação silenciosa. No meio da manhã, Helena tomou uma decisão, chamou Clara até sua sala. Convite pareceu causar surpresa. Clara entrou com postura respeitosa, mantendo as mãos unidas à frente do corpo. Não havia medo em seu olhar, apenas cautela. Helena indicou a cadeira em frente à mesa e, por alguns segundos, buscou as palavras certas. Ela não mencionou o que tinha visto, não falou sobre o envelope, nem sobre a casa de portão azul, apenas perguntou algo simples: como está sua família? A pergunta pareceu desmontar a estrutura formal que separava chefe e funcionária. Clara piscou surpresa. Talvez nunca tivesse sido questionada sobre isso. Naquele ambiente, após um breve silêncio, respondeu com honestidade contida, contou que morava com a avó e o filho, que o pai da criança não participava da criação, mas que ela nunca permitira que a ausência se transformasse em ressentimento. Trabalhar era mais do que necessidade. Era uma forma de ensinar ao filho o valor da responsabilidade. Disse que a avó havia cuidado dela na infância e agora era sua vez de retribuir. Helena ouviu sem interromper. Cada